Você tem se sentido muito travado? Ou sente que os seus treinos não têm evoluído tanto e que sua força vem caindo? Ou também sente que a sua articulação está dolorida na mesma base onde você tem essa rigidez muscular? Se você disse sim para essas 3 perguntas, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque iremos dizer como que a liberação miofascial pode fazer você treinar cada vez melhor e não deixar você viver com dores. Então aqui nós selecionamos os 3 itens mais usados dentro do consultório, que é a bolinha de liberação miofascial. A bolinha de liberação ela é mais rígida, mais densa, então ela não deve ser comparada à bolinha de tênis ou a de beach tênis, que ela acaba cedendo. Então a bolinha de tênis ela tem vácuo dentro, né? Então ela tem um volume de ar maior. Faz com que quando você gerar pressão do seu músculo em cima daquela bolinha, automaticamente você não vai ter a terapêutica. Por quê? A maior terapêutica da liberação miofascial é a pressão mecânica que você exerce em cima da musculatura, fazendo com que você tenha uma reeletrização de todas aquelas células locais. E o que acontece? Quando você vem treinando ao longo da sua rotina, automaticamente a musculatura tende a travar. Então, a liberação miofascial vai te ajudar bastante porque você vai retornar toda a entrega de nutriente e de vascularização naquela área onde tem maior sensibilidade, maior rigidez. Aqui nós temos também o rolinho de autoliberação. Esse rolinho ele acaba sendo muito importante você ter na rotina também, por conta da praticidade que ele te traz. Você consegue manejar várias angulações e agir em cima de vários músculos. E você tem mais estabilidade, ou seja, você consegue firmar mais em cima daquele ponto de tensão onde você quer realmente liberar. Diferente da bolinha, que como você vai pressionar e ela vai querer girar, você tem que ter um movimento muito mais sutil, muito mais fino, para que você consiga se manter em um único ponto. Caso contrário, se você der muita angulação, rapidamente você vai perder aquele ponto de liberação que você precisa. Aqui também temos o rolo FOM, que vai ser mais robusto e ele acaba sendo usado muito para músculos maiores. Então, pela área de contato dele ser maior, faz com que você consiga ter grandiosas amplitudes, né? Fazendo toda uma liberação do músculo, mas sempre, voltando aqui, você precisa se atentar às extremidades, porque não se faz autoliberação miofascial nunca nas extremidades ósseas. O que é extremidade óssea, Rafa? É justamente o finalzinho dos ossos, onde você percebe essa protusão do osso. Se você fizer uma liberação em cima da protusão do osso, você vai gerar uma periostite, que é a inflamação dessa base óssea mais superficial. Então, nunca, jamais faça em cima das extremidades. Voltando aqui, o rolo maior, ele vai te ajudar a fazer em áreas muito mais amplas, como, por exemplo, o quadríceps, a lombar. Então, ele te ajuda, o dorsal como um todo, que você pode vir lá da escápula até a lombar de uma maneira direta ali, contínua em um único movimento. Claro que você vai ter que fazer mais força para subir e descer, mas ele te permite isso, porque você vai utilizá-lo geralmente no chão. Então você tem muita estabilidade e uma área muito ampla. Aqui você tem menos estabilidade, mas você consegue atingir pontos e estratégias específicas em determinados músculos. Aqui você já tem baixíssima estabilidade, mas de fato você consegue conectar em áreas que nenhum desses dois vai conseguir. Esse kit aqui você consegue encontrar na internet facilmente, com um valor também baixo e muito acessível. Então vale muito a pena você ter isso em casa por conta dessa facilidade de você agir diante de qualquer tensão que venha aparecer durante a sua rotina de treinamento. Então aqui na playlist que temos de fisioterapia no canal, temos a explicação de como realizar as liberações miofasciais específicas de cada um deles. Não deixe de assistir. É importante também a gente alertar aqui que, independente se você estiver usando muito todos esses recursos, pode ser que você venha a desenvolver tensões específicas que não necessariamente isso possa te ajudar mais.
por conta de áreas que, de repente, a bolinha não chega, o rolo também não, e o rolo maior muito menos. Então, por falta da especificidade de você estar também relaxado, recebendo uma liberação miofascial de um profissional, por exemplo, aqui no consultório, nós temos todo um protocolo de pontos específicos que a gente já sabe, que a pessoa pode ser profissional em executar a autoliberação miofascial, mas ela não vai conseguir soltar com extrema facilidade, como quando ela deita na maca, relaxada e recebe de um profissional. Porque alguns pontos, por exemplo, como do peitoral, do posterior de coxa, até mesmo do trapézio e do pescoço, não conseguimos agir de maneira nenhuma com esses instrumentos. Então, é importante sim você também ter um profissional da área da saúde que vai te ajudar para poder soltar esses pontos mais finos para que você não tenha dor. E aqui no consultório, confesso que fazemos isso muito bem. Então, pessoal, só para exemplificar aqui, imaginem que isso daqui é uma fibra muscular sadia, onde você iniciou os treinos, não tem uma intensidade, nenhum volume, né? Vários dias da semana que você está treinando. Então, ela está sadia, ela consegue contrair e relaxar com extrema facilidade e de acordo com a sua anatomia. Só que com o passar das intensidades, com o passar do tempo treinando cada vez mais dias da semana, é natural que o músculo tenda a travar, ou seja, gerar uma contratura em específico. Raf, por que isso acontece? Justamente por conta do fator mecânico. Quando você contrai uma musculatura, você comprime os vasos sanguíneos ali locais. E em alguns estudos já mostram que a maior incidência de pontos gatilhos, ou seja, daqueles nódulos que se formam na musculatura de tensão, é justamente por conta da falta do oxigênio. Então é como se você fosse contraindo, contraindo, contraindo e de repente formasse um nódulozinho. E aí você continua contraindo, contraindo, contraindo e em outra ponta do músculo cria um outro nódulozinho. E automaticamente, olha só como você perdeu a capacidade de contração, porque você vai ter uma contração pequena nesse final, um pouco maior nesse começo e quase nada nesse fim. Então o seu músculo perde força, perde a capacidade explosiva, você vai se sentir mais fraco, vai perceber que os treinos não vão render tão bem. Como que a liberação miofascial vai atuar? Gerando uma eletricidade nessa região através de um ponto mecânico, ou seja, imaginem a bolinha passando no peitoral. Ela vai energizar essa região, vai encher de sangue e automaticamente vai desfazendo esses pontos de tensão sem vascularização. E aí sim o seu músculo volta a contrair de uma maneira mais sadia. Em alguns casos a gente fala até que a musculatura pode até romper por conta desse excesso de contração, porque imaginem aqui vários e vários pontos de tensão e automaticamente o que tem de fibra muscular contrátil é praticamente nada, veja aqui, ó. E aí essa fibra vai contrair tanto, 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 tanto para tentar suprir o restante que não está contraindo, que ela pode sim vir a lesionar. Então é um preventivo sim você ter a liberação miofascial na sua rotina para que você mantenha se treinando bem e ainda prevenindo lesões. Espero que esse vídeo te ajude a treinar melhor e prevenir lesões para que você mantenha uma longevidade nas atividades físicas. Aqui no canal temos outros vídeos com conteúdo de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que está treinando mal porque está todo travado.